Então, dando continuidade, né, aos temas que começamos a tratar na tarde de hoje, a diferença é o ingrediente da solidariedade, né? Iremos continuar falando da indignidade organizacional e, em seguida, abordando a solidariedade. Pode passar, Silvia. Então, compartilhar informações sobre práticas indignas de gestão em diversos setores da economia, hospitais, construção civil e educação. É uma pesquisa que está em andamento, tá? Essa pesquisa começou recentemente e o objetivo dela é conhecer, mediante os atores, gestores que trabalham nesse segmento da economia, que prática, que vivência eles nos contariam como uma prática indigna, tá? E, em seguida, discutir o papel da solidariedade na preservação e promoção da dignidade humana, em contexto organizacional de vulnerabilidade. A discussão da solidariedade, ela vem até mesmo como um resultado de uma pesquisa realizada, né, que culminou com a tese de doutorado, e que, nesse momento, me parece ser uma alternativa para a indignidade, tá? Mas é um campo que estamos ainda construindo. Pode passar, Silvia. Conhecer as práticas indignas de gestão possibilita refletir, né, sobre estudos teóricos sobre o tema, avançar na construção teórica sobre o tema, no que se refere à construção e extensão da teoria do trabalho decente, né? Interessante que, ao estarmos estudando o trabalho decente, a gente conseguiu observar na literatura muito mais informações das práticas indignas de gestão do que propriamente do trabalho decente, né? Então, nós buscávamos estudar o trabalho decente e, ao buscar, né, ao enveredar por esse caminho, a gente se deparou com as práticas indignas. Além disso, né, possibilita aos gestores e estudiosos repensarem suas ações, de maneira a construí-la de maneira mais eficaz, no que se refere à dignidade da pessoa humana. Uma das coisas que está sendo muito bem colocada aqui, desde o início da tarde, é que a ação indigna, ela está na pessoa, ela não está na organização necessariamente. Mas, muitas vezes, a organização ela é até usada como uma forma de defesa, ela é usada como uma forma de fuga, talvez, né, numa linguagem psicológica, no sentido de que não sou eu que estou praticando a ação indigna, é a empresa. Mas isso é uma questão que nos leva a pensar, já que as empresas são feitas por nós. E se as práticas indignas estão lá, não dá para dissociar da nossa função, do nosso papel social dentro daquela organização. Pode passar, Silvia. É, eu não estou conseguindo ler o slide, porque as nossas fotos elas estão assim no finalzinho. Teria como diminuir um pouco, Silvia? Enfim, a indignidade organizacional ela pode ser observada sobre várias facetas, né? A questão das práticas de gestão, a questão da exploração da mão de obra, a questão do dowsing, a questão das demissões voluntárias, a questão da não valorização do trabalhador. Várias são as facetas que elas estão sendo estudadas. Dentre as condições de trabalho, menciona-se as questões da salubridade, da higiene, da própria segurança do trabalho, dos direitos iguais para homens e mulheres. Pode passar. É, já foi falado, né, a questão do DAOs, os baixos salários, o estresse também, recursos insuficientes no local de trabalho, o trabalho alienante, né? São todas questões que vão caracterizar, que vão exemplificar práticas de indignidade, né? A questão da exploração da mão de obra está sendo entendida aqui como grupos em desvantagem social, abrangendo a mão de obra escrava, abrangendo o trabalho infantil, tráfico de pessoas para o trabalho. Pode passar. Nesse momento, o que estamos chamando de dignidade, né, nos ancorando, né, no trabalho do TED, né, et al., é a ideia da dignidade
da integridade, né? Então, o TED vai colocar lá que a dignidade ela pode ser adquirida, inata, adquirida e inata. A adquirida está muito mais voltada para a questão da dignidade do mérito, a questão da sociopolítica. A inata está relacionada ao valor intrínseco, né? A natureza divina, a natureza judaico-cristã, aquela ideia de que somos a semelhança de Deus. E a dignidade da integridade, ela junta os dois aspectos, né? A dignidade do self, também chamada por Jacobson. Então, nesse momento, quando nós falamos que a dignidade do trabalhador está sendo violada, a gente está se referindo à dignidade da integridade. Pode passar, Silvia. E aí, né, com esse breve recorte teórico, né, passamos a realizar a pesquisa, né? A pesquisa, ela está em realização. No momento, foram entrevistados 10 gestores, tá? Gestores da saúde, especificamente no ambiente hospitalar, gestores da construção civil, né? Tivemos tanto um engenheiro quanto um construtor, gestores da educação, tivemos tanto um professor universitário como coordenadores de curso, e gestores do banco, né? Tanto gerentes de caixa como gerentes mais de alto escalão. No caso do ambiente hospitalar, foram entrevistadas três gestoras, uma do núcleo de segurança do paciente, outra gestora da enfermagem e outra membro do núcleo de acesso à qualidade hospitalar. As entrevistas elas foram feitas presencialmente e também pelo WhatsApp, tá? E a pergunta era bem simples, né? O que acontece no seu ambiente de trabalho que você considera indigno enquanto prática de gestão? Essa pergunta foi feita para todos os entrevistados, tá? E eu vou estar trazendo para vocês alguns relatos que eles estão colocando. Foram feitas no início do mês, tá certo? Essas entrevistas foram feitas agora, final de novembro, né? Nós já começamos em dezembro, né? Então foram feitas em meados de novembro, essas entrevistas, elas foram coletadas. Pode passar, Silvia. Então, no ambiente hospitalar, né? Na questão da saúde, tá? Então, vamos lá ver que relatos eles trazem. Pode passar. Condição salarial foi muito forte, tá? Muito forte a questão da condição salarial aquém dos valores do mercado, tá? Importante dizer o local de onde eu falo, né? Eu falo de uma cidade do interior da Paraíba, né? Onde temos os menores salários, tá? E mesmo nesse período de pandemia, né? Eu ia dizer pós, mas não tem nada de pós, ainda é um período de pandemia, a gente ainda evidencia uma realidade muito ríspida no ambiente hospitalar, apesar de todos os holofotes estarem voltados para esse segmento, por conta da pandemia do Covid-19, tá? Então, elas colocaram que o valor salarial aquém do mercado, que não dá nem para sobreviver. Não há valorização do trabalhador pelo serviço prestado. E diz assim, nós somos habituadas a trabalhar muito, em excesso e sem equipamentos. Porém, a questão absolutamente indigna, né? Não ligo de fazer o trabalho de 3 e nem de trabalhar na perspectiva de superlotação, desde que fosse bem remunerado, tá? Então, isso aí foi uma questão muito forte no ambiente hospitalar. Outra fala, né, da gerente do Núcleo de Segurança do Paciente. Faz 10 anos que não temos aumento salarial. Não recebemos benefícios de saúde, transporte, nem adicional noturno, entre outros. O valor da insalubridade paga à enfermagem é R$ 40 por mês, que não dá nem para comprar o antibiótico, caso seja adquirido no ambiente hospitalar. Então, isso é bem esdrúxulo, né? E ela relata um caso, né, onde ela foi fazer uma auditoria, e lá houve uma falha no atendimento, né? Então, ela é gerente do Núcleo de Segurança do Paciente, e ela foi fazer uma auditoria. E a enfermeira trocou a medicação do paciente, né? Simplesmente, ela, em vez de aplicar uma medicação, aplicou outra. Só que quando foram averiguar os fatos, aquela enfermeira estava há 36 horas em plantão contínuo, tá?
E quando elas disseram, olha, nós temos que notificar 36 horas de plantão contínuo, isso é uma condição extremamente subhumana. E a enfermeira pediu por tudo que não dissesse isso, não levasse isso ao RH, porque senão ela cortaria os extras e ela não conseguiria se manter. Então, foi uma questão muito forte. Essa discrepância salarial, quando se compara aos rendimentos do médico, né, o profissional médico com os outros profissionais da área da saúde, é enorme, tá? Recentemente, agora, no mês de agosto, abriu-se um edital e o plantão de um médico, tá certo? Está em torno de R$ 1.100, um plantão de 12 horas. O salário das outras categorias para receberem 40 horas mensais está em torno de 1.500. Então, essa questão salarial, que é falada na literatura como uma prática indigna, a gente consegue visualizar, né? A gente consegue fazer a conexão no ambiente hospitalar de uma forma muito expressiva. Okay? Pode passar, Silvia. Um outro segmento, né, que nós também tivemos a curiosidade de questionar sobre a questão da prática indigna foi o segmento bancário. E aí nós conversamos com gerentes de banco, tá? Coincidentemente, conversamos com gerentes de um único banco, o Banco do Brasil, né, que estavam em posições diferentes. Pode passar. Pode passar, Silvia. Então, não, antes, as falas do banco, né? Metas abusivas, tá? Então, a principal prática indigna que sofremos, foi dita por uma gestora no banco, são as metas abusivas, tá? Clientes que chegam com seus problemas e os descarregam no atendimento, né? Muitas vezes faltando com respeito que as pessoas estão ali, tá? Difundir informações mentirosas ou difamatórias, ofender alguém a respeito da religião, cor, etnia, debochar de alguém de sua aparência, né? Inclusive essa questão da obesidade também se fez presente, tá? Então, debochar de pessoas gordas, debochar de pessoas de cores, né? São práticas corriqueiras que acabam acontecendo nos bastidores do banco. Ser grosseiro e ofensivo com subordinados, colegas ou clientes, influência por favores sexuais ou financeiros, chegar atrasado, né, alguém assinar o ponto ou você pedir para assinar pelo outro, são questões que eles abordaram como práticas indignas. Mas, assim, o que foi mais ascendente nas falas dele foi a questão das metas abusivas. Eles serem cobrados para cumprir metas, eles serem forçados a fazer algumas atitudes indignas, até mesmo como, por exemplo, suborno, como questão de exploração, justamente para atingir essas metas, tá? Foi a questão mais forte no segmento bancário. Pode passar, Silvia. Na construção civil, tá? Pode passar. Na construção civil, nós tivemos a oportunidade de estar entrevistando tanto um construtor como um engenheiro, tá? Então, o engenheiro coloca as condições subhumanas às quais os trabalhadores são submetidos. Então, ele fala bem assim especificamente para as construtoras de pequeno porte, tá? Como, por exemplo, as que constroem casas, tá? Onde os trabalhadores, os peões, ficam alojados em contêineres sem nenhum saneamento básico, sem as mínimas condições de higiene, como, por exemplo, água potável, banheiros, etc. Tá? Nas construtoras de médio e grande porte, né? Então, essa foi uma fala do construtor, já evidencia o não uso dos EPIs, tá? Faltando treinamentos e incentivos adequados que pudessem evitar os acidentes de trabalho, tá? Então, essas duas falas da construção civil, a gente também consegue confirmar lá na literatura, quando fala que uma das práticas indignas de gestão é a questão das condições de trabalho. Está muito relacionada àquelas condições que os trabalhadores estão recebendo. Pode passar.
No ambiente educacional, né? As entrevistas foram feitas no ambiente universitário, tá? Foram feitas entrevistas com docentes, tanto de instituições públicas como instituições privadas. Pode passar. Excesso de trabalho que é levado para fazer em casa, além das diversificadas cobranças, né? Algo assim bem comum na fala dos docentes, tá? Práticas indignas na educação acontecem de forma muito variada, abrangendo hierarquias distintas, tanto a nível horizontal quanto vertical, tá? Então, essa fala, ela veio de uma gestora, tá? Professora e gestora, onde ela se reporta aos momentos de eleição, seja para coordenação, seja para reitor, seja para chefe de departamento, né? E aí ela relata que as práticas indignas, como xingamento, como, por exemplo, fechar a porta na cara do aluno, a porta da sala de aula, né? Falar dos colegas na mídia, elas acontecem com uma certa continuidade, digamos assim, com uma certa frequência. E elas vão acontecer tanto por colaboradores que estão no mesmo nível, como por aqueles que estão em níveis hierárquicos diferentes, tá? Então, ela fala, inclusive, ela relata até casos, né, de colegas, professores, que por conta dessas práticas de xingamento, essas práticas de palavrões, essas práticas não pacifistas, digamos assim, desculpe, são levadas a processos e responder judicialmente por elas, tá? Então, essa questão desses xingamentos, tudo também é previsto na literatura, quando fala dos relacionamentos interpessoais, a maneira como se reportar ao outro, ok? Pode passar. Bem, vocês poderiam estar se perguntando agora, né? Por que tantos ambientes diferentes, tá? Na verdade, a ideia é essa mesmo, é conhecer as práticas indignas em outros setores diversificados da economia, tá? Então, pretendo também conversar com pessoas do setor da hotelaria, do turismo e outros, tá? Só que na medida que a gente estava coletando essas entrevistas, estávamos fazendo reflexões sobre esse material, então surgiu a seguinte pergunta, tá? A solidariedade é uma das alternativas para preservar e ou promover a dignidade da pessoa humana em qualquer contexto organizacional marcado pela vulnerabilidade? O que é que nós estamos chamando de solidariedade? Ajudar o próximo. E por que é que nós estamos trazendo essa questão da solidariedade nesse momento, onde estamos falando de um contexto, uma pesquisa que está sendo realizada? Porque já foi um achado de pesquisa. Ao buscarmos compreender como as relações de dignidade eram construídas num ambiente de feira livre, um ambiente permeado pela vulnerabilidade, permeado pelas condições de trabalho insalubres, nós tivemos como achado de pesquisa que a solidariedade era o elemento, tá, que fazia com que a dignidade ela viesse ser promovida ou enfim, que ela viesse ser preservada ou promovida. Então, eu vou estar falando um pouquinho desse estudo, né, para os que já não conhecem, para que a gente possa dar um fechamento do porquê que a solidariedade está sendo trazida nesse momento. Fran, 5 minutos, tá? Ok? Beleza. Pode passar, Silvia. A pesquisa etnográfica qualitativa feita na Feira de Campina Grande, tá? Com entrevistas em profundidade, entrevistas abertas, utilizamos também o diário de campo, foram entrevistados vários stakeholders que acabam desenvolvendo uma multiplicidade de papéis da Feira Livre, onde a gente percebeu, né, que havia uma ausência dos órgãos fiscalizadores do governo, como, por exemplo, a SPTP, Vigilância Sanitária, entre outros. Pode passar, Silvia. Exploração de mão de obra, prostituição, uso de drogas, relações de vulnerabilidade entre feirantes e clientes, feirantes e governo,
também foi uma realidade detectada nesse estudo. Pode passar. Diante de um contexto físico degradante e repleto de problemas, os feirantes se unem, solidarizam-se uns com os outros, passando a ter comportamentos de reciprocidade, cuidando e protegendo dos outros, protegendo até da violência da feira, de maneira, chegando inclusive a contratar uma segurança particular. Tá? Dessa forma, mediante a união, mediante a ajuda ao próximo, eles conseguem preservar a dignidade do self, que é a dignidade da integridade. Pode passar, Silvia. De certa forma, nós já comentamos, né, que essa solidariedade entre os feirantes vai favorecer o fortalecimento dos laços, na medida em que uns passam a compreender as necessidades dos outros, contribuindo também para as amizades, tá? Aos laços de amizade e de confiança. E dessa forma, a dignidade é preservada nesse contexto. Pode passar. Mais uma vez, a dignidade a qual nos referimos, que é violada, é a da integridade. Pode passar. Bem, algumas referências que foram utilizadas, tá? E aí a gente vai fechando, né? Até mesmo porque o nosso tempo está esgotando. Então, nós não sabemos ainda se a solidariedade vai se fazer presente nesses outros ambientes, onde a vulnerabilidade e as práticas indignas estão tão presentes. Mas nós não poderíamos deixar de omitir um dado desse que já foi encontrado, né? Então, eu agradeço a oportunidade, tá? E fico aberta para os questionamentos, para as perguntas, que com certeza vai ajudar a delinear melhor o estudo. Virgem Mônica, deu certo. Muito obrigada, Fran. Vejam que a Fran traz a solidariedade não numa relação desequilibrada, né? Não numa relação em que alguém tem alguma coisa para dar para o outro, tá? Mas numa relação entre pares, né? Entre as pessoas que estão passando por um processo de violação de dignidade. O que ela encontrou na feira foi uma solidariedade espontânea. Tá? E acho que fica uma pergunta para a gente, que é o seguinte: qual a possibilidade da solidariedade de alguém que está fora da situação de vulnerabilidade contribuir para a promoção da dignidade e qual o risco dela? Porque também estas relações, e a gente vê muito isso na sociedade, né? As pessoas agora na pandemia, né? Uns tentando ajudar os outros, né? Mas de que forma que essa solidariedade pode ser feita, não é? Para que não seja ela em si um ato de indignidade. Ou seja, na forma que nós prestamos solidariedade quando estamos numa relação desigual, né, em termos de recursos, né, da forma como a gente a fizer, certo? Ela pode ter um efeito contrário. Isso me fez lembrar aqui, eu não sou protestante, como é que se diz? Eu sou cristã porque sou católica, mas eu não sou protestante. Mas eu lembro muito que o pessoal fala de uma passagem da Bíblia, tá? Que diz o seguinte: quando você dá com a direita, né, a esquerda não pode ver. Tá certo? Alguma coisa desse tipo, não é? Me parece que isso me faz lembrar não veja à esquerda o que faz à sua direita. Não veja à esquerda o que faz à sua direita. E, às vezes, quando nós agimos de forma solidária, nós fazemos exatamente o contrário, né? Nós damos com a direita e depois colocamos a mão esquerda e mais o pé esquerdo para mostrar o que fizemos com a direita, né? Era só um ponto que eu queria chamar a atenção. Mônica, por favor.